A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pois é, olha onde eu estou, aqui no Macaé Podcast, falando de quê? Arquitetura. O título é Arquitetura Sem Frescura. E hoje temos uma convidada babadeira, alta, magra, loira, né? Estamos numa passarela ou estamos falando de uma gerente de imóveis planejados, hein? Então, se a gente puxar pelo passado, de modelo já fui. Mentira! Mas hoje já Atirei no que vim, acertei no que não vim. Mentira! Conta isso, já esquece, Vamos falar um gente. pouco da sua personalidade, Vamos depois a passar. gente volta não tem pro problema. assunto. Então, quando devia ter por volta dos meus 13, 14 anos, fui modelo de passarela na Bahia. Dá pra acreditar? Pois é, mas aí quiseram controlar minha comida, não deu certo, aí eu desisti dessa carreira. Mas você continua sendo magra, mulher. Você estaria... Perdeu! Aí isso foi por volta dos 13, 14 anos. Com 19 eu fui pro mundo do petróleo, vim morar em Macaé. Foi quando eu cheguei em Macaé, 2009. Vamos Trabalhei. fazer a conta aí, gente. Tenho vergonha não, falo 33 muito bem vividos. Adoro! Maravilhosa, gata. Vividos e vivendo, né? Vividos e vivendo, exatamente. E contando, quero contar muitos ainda. Isso aí. E aí, em 2009, chego em Macaé para trabalhar pela Schlumberger na área de petróleo. Passei 9 anos com a Schlumberger, fiquei até 2018. Em 2018 eu saí da Schlumberger, não por nenhum motivo, nada fora do normal, mas chegou um momento que aquilo já não me fazia mais bem. Era muito corrido, A gente conversou. era muito sobre corrido, isso. tudo muito difícil. E aquilo já não competia mais comigo. Não, Foi não quando- fazia mais sentido. Isso, exatamente. Então, assim, não foi que a empresa mudou, não foi nada. Foi porque realmente já não fazia mais sentido na minha vida aquele ritmo. E aí foi quando eu fui descobrir que um hobby, na verdade, podia ser a minha fonte de renda, que era a fotografia. Eu já gostava de fotografia por muito tempo. E aí, quando eu entrei pro mundo da fotografia e de marketing, logo eu comecei a trabalhar com o Grupo Vilar e com o Rodrigo Arenales. Calma aí. Vamos lá. Modelo, fotógrafa, offshore. Offshore por muito tempo e offshore no pesado. Gente, porque você é praticamente a Barbie, né? Tenho todas as profissões. Barbie Profissões. Temos Exatamente. uma. Exatamente. E aí, isso foi em outubro de 2018, quando eu assumi a parte de fotografia. Em junho de 2019, eu passo a trabalhar com o Rodrigo na Todeskine, fotografando os ambientes, que ele não tinha essa produção pra marca. E é bicha rasa, tá, gente? Obrigada. E aí, eu comecei fotografando pra ele os ambientes. Com isso, 2019, logo depois a gente veio a pandemia. E aí eu começo a cuidar mais efetivamente do marketing, porque nesse momento a gente precisou muito do marketing, do atendimento a longa distância, tudo isso. E eu comecei a cuidar muito bem disso para ele na Todeskine. Voltando da pandemia, eu assumo o marketing do grupo para ele, cuidei da Italinha, cuidei do lançamento da Criare Alphaville. E passei a cuidar dos Instagrams, das mídias sociais, da produção fotográfica, tudo isso ainda continuava comigo. Eu fiquei gerenciando todo o marketing do grupo para ele até final do ano passado, em 2022. Em 2022 eu já tinha voltado mais para dentro da Todeskine de novo, para cuidar principalmente do atendimento de relacionamento, tudo isso. Eu trabalhava dentro da loja da Todeskine para ele. Quando foi agora em abril, o gerente anterior estava com algumas mudanças de vida pessoal e aí ia precisar sair da loja. Ele me ofereceu a gerência e aí foi um momento em que eu acreditei que o Rodrigo também acreditava muito em mim. Eu precisava Não tenho acreditar dúvida junto. disso. E aí eu assumi a gerência da Todeskine hoje. Tô desde abril. Agradeço muitíssimo ao Rodrigo por toda a credibilidade que ele sempre deu muito ao meu trabalho. Gosto muito da marca, tenho uma identificação imensa com a marca. E defendo de verdade, assim. Então, foi a minha história com a Todeskine. Foi a primeira marca de móveis planejados que eu trabalhei. Depois eu trabalhei com a Italinha e com a Criare. Tenho um carinho muito grande, mas realmente foi onde eu comecei. Então o meu coração sempre vai bater mais forte pelo coração da casa, que é a Todeskine. Não, eu entendo perfeitamente bem, né? E faz todo sentido, né? É, E assim, eu acredito, vou falar
o que eu falei com o Iago quando estivemos naquela nossa primeira reunião lá na Todeskine. Eu falei, gente, a filha da mãe sabe das coisas, né? Ela entende, ela tem o quê? Jogo de cintura. Para comércio a gente precisa muito disso, né, amiga? Sim, a gente tem um mundo muito competitivo, porque como a nossa cidade, ela tem um crescimento muito grande, ela tem uma movimentação financeira muito alta, mas a gente não pode esquecer que Macaé é uma cidade do interior ainda. Eu falo que Macaé é uma grande província. Exato. E assim, ela é uma cidade do interior com um potencial absurdo, maravilhoso, incrível. Mas em contrapartida, a gente também tem algumas dificuldades em lidar com certas coisas, com clientes que ainda não têm a visão do que é um investimento real ou não. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade de lidar com isso. E aí é que entra o jogo de cintura, de mostrar o diferencial, de encantar o cliente mais do que simplesmente vender produtos. Eu sempre falo que a Todeskine ela não vende móveis planejados, ela vende a experiência de você ter o seu dia a dia modificado pelos móveis planejados que ela te entrega. Com certeza. Então é uma experiência, e essa experiência começa desde o momento em que a gente abre a porta para receber o cliente dentro da loja. Não, isso vocês fazem muito bem. Inclusive, a recepcionista que está lá agora, A Pamela. maravilhosa. Escolhendo a dedo. Começa ali, né? Exato. É E faz. aquela primeira impressão, né? Faz toda a diferença, porque assim, o que vai diferenciar a minha marca das outras marcas? Isso, fala um pouco se no sobre isso. final a gente vai entregar móveis planejados. É porque as pessoas entendem, eu tô falando as pessoas, o cliente muitas vezes, né? Me colocando enquanto arquiteto que projeto para pessoas. Sim. O móvel planejado, ele chega em um momento que o cara já gastou na obra, Exatamente. ele já gastou na reforma, se foi uma construção nova, numa reforma, ele já tá assim, caramba, ainda preciso gastar mais, né? Exato. E a gente sabe que por mais que a gente tenha todo um diferencial, que a gente tenha todo um valor agregado a isso, sempre é um valor alto. Não é um valor baixo que você diga assim, não, isso vai significar muito pouco Mas da obra, não é. Mas eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, não é um custo, é um investimento. Exatamente. Essa que é a grande sacada. Você investir em imóveis planejados é você agregar valor ao seu imóvel e à sua obra. E aí o que acontece? A gente vem com os diferenciais que só a marca Todeskine pode trazer para você. A gente tem o cuidado da garantia, a gente tem garantia, a gente é franquia, então a gente tem respaldo atrás da gente de uma fábrica com quase 85 anos. Uma fábrica gigantesca. Que eu já estive lá por 2 vezes. É enorme, a fábrica é muito grande. Né? Hoje a gente está com 54 mil metros quadrados de área construída e em produção, com uma expansão para mais de 125 mil metros quadrados já acontecendo, com tudo sendo feito pela própria fábrica. Então, assim, a gente tem um respaldo e um nome muito pesado. A história da Todeskine começou há 85 anos atrás. Agora, em 2025, a Todeskine faz 85 anos. Gente, uma curiosidade. A Todeskine, ela não começou como fábrica de móveis planejados. Não começou. Se acertarem o que a Todeskine fabricava... Essa história também. É uma história bem interessante. É uma história muito interessante. Na verdade, a Todeskine, ela começou como uma fábrica de acordeões. Gaitas ou sanfonas, como muita gente chama pelo Brasil. Interessante, né? E aí... Teve uma vez, desculpa te interromper, Sem porque problema. a gente faz isso, né? Tem aquele passeio da Maria Fumaça. Da Maria Fumaça. E aí eu percebi que o cara da acordeon era uma Todeskine. Era uma Todeskine, eu falei, exatamente. gente, uma coisa linda, linda, linda. E era um trabalho belíssimo. Só que aí o que aconteceu? A gente teve um problema de um incêndio muito grande na fábrica. E devido a isso, para não parar a produção, eles utilizaram toda a parte de madeira, todo o estoque que se existia, para começar a fazer o que a gente chamava antigamente de cozinhas componíveis. Quem nunca viu aquela cozinha de fórmica azul, amarela ou vermelha? Né? Eis aí a Todeskine começando no seu mundo de móveis planejados. E a partir daí a gente foi só crescendo. No mais próximo agora, a gente teve a remodelação da marca. E aí a gente passa a ser uma marca de móveis planejados de alto padrão, né? Com uma qualidade gigantesca, com um mundo de possibilidades de personalização. A gente sempre deixa muito claro, nossos móveis planejados, eles são literalmente planejados para o ambiente que você precisa. A gente vai ter todo um diferencial de fazer exatamente no tamanho que você precisa, da cor que você precisa, da forma que seja para te atender. E isso faz com que o cliente entenda que a gente vai pensar em cada detalhe para atender às necessidades dele. Essa exclusividade, né? Que Exatamente. É da própria marca Todeskine. Esse é o nosso maior cuidado, a exclusividade.
e trazer isso para o cliente para que ele entenda que ter um móvel Todeschini vai ser um móvel Todeschini dele. O outro pode até também ter um guarda-roupa Todeschini, mas vai ser cada um com a sua necessidade e o seu padrão. Eu sempre falo isso. Por exemplo, por mais... Eu tenho um condomínio aqui em Macaé que eu já fiz... O Quintas da Glória, né? Sim, sim. Eu já fiz, assim, 20 apartamentos nele. Dentro deles foram 20 apartamentos. Cada um tem uma necessidade. Exato. Por mais que o apartamento seja exatamente o mesmo, as necessidades, elas são individualizadas. Exato. Então é muito personalizado mesmo. Isso. E você falando desse condomínio, a gente tem, eu contando aqui de cabeça rápida, eu lembro de 5 projetos feitos dentro do Quintas. E assim, se você botar um do lado do outro, você não diz que é o mesmo apartamento, assim, a mesma planta. Aham. Porque um derrubou um quarto inteiro e fez um closet, o outro já precisava dos 3 quartos e ainda precisava que a sala fosse reversível para ser um quarto de hóspede. Então, assim, cada projeto é literalmente um mundo e uma exclusividade para atender a cada necessidade. Por isso que eu falo tanto de que a Todeschini entregar móveis planejados é uma consequência do que ela te vende. Porque é de verdade ter a experiência do seu dia a dia modificado pelos móveis planejados para atender a sua necessidade. Não adianta se eu tenho um cliente que não gosta de cozinha, que não gosta de cozinhar, e eu vou me preocupar em deixar a cozinha dela o mais perfeita possível, se na verdade o que ela mais gosta é de ter uma sala de estar confortável, onde ela vai sentar para assistir um bom filme. Então, assim, é para cada cliente. A gente primeiro vai entender as necessidades, os gostos, as ideias do uso daquilo, para depois sim apresentar ao cliente a ideia do que ele realmente precisa. E às vezes é a gente que vai mostrar para o cliente o que ele precisa. Porque às vezes ele chega e fala assim, eu quero isso e aquilo. Mas você gosta de cozinhar? Não. Tá, mas por que então você vai pegar o seu projeto e fazer o maior aporte de investimento na cozinha, se o que mais você gosta é de um quarto bacana ou de uma sala diferenciada, uma área gourmet para você receber os amigos? Então, às vezes, a gente, além de vender essa experiência dos móveis planejados, a gente vai prestar, na verdade, uma consultoria para aquele cliente, para ele entender também o que ele precisa. Porque às vezes ele chega com um monte de inspiração, acredito que isso aconteça muito com você também, aquelas inspirações todas de Pinterest. Olha que lindo, que Aí a maravilhoso. pessoa tem uma inspiração de uma cozinha de 60 metros quadrados no Pinterest. Exato, e no aí apartamento. ela tem 12. No apartamento ela vai ter 6. Entendeu? E aí você tem que fazer com que esse cliente entenda que, na verdade, o espaço dele não atende aquilo. E que lindo, maravilhoso ter uma cozinha toda branca, de pintura e com vidros. Mas e na hora que ele for fazer uma fritura numa cozinha de 6 metros quadrados? Exatamente. Ele vai limpar aquele vidro depois como? Então, assim, a gente presta essa consultoria para o cliente. Beleza, você quer o vidro? Então, vamos pensar num vidro que seja fácil de você limpar, que você não tenha problemas depois, se tiver algum tipo de problema em questão de água. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso e prestar essa consultoria para o cliente. Porque, assim, é muito fácil a gente chegar com um sonho, mas a gente tem que ter muito cuidado para esse sonho ser realizado da forma que ele seja um sonho, e não vira um pesadelo. E aqui entra a questão Isso é muito importante. do planejado, né? No sentido de tentar fazer com que isso... Exatamente. De forma ali conforme a questão do projeto, do planejado, como a gente falou também da Todeschini aqui. Faz toda a diferença. Como a gente estava falando do Quintas, a gente sabe, por exemplo, que no Quintas da Glória, toda a parte de aquecimento de água fica onde? No meio da cozinha. E aí, o que a gente vai fazer? É uma coisa que não tem como mudar, o prédio não permite alterações. Não permite. E tem que estar ali. Então, vamos achar uma forma de que isso passe a fazer parte do seu projeto sem ser um trambolho no meio do teu projeto. Então, a gente vai apresentar uma forma de camuflar isso, ou de fechar esse sistema de uma forma que também não pode ser fechada 100%, porque você tem uma parte de visível, tem que fazer uma visita, Você tem que fazer visita. manutenção. E tem a parte de respiro, porque é gás, então você não pode ter um ambiente fechado. Então, assim, todos esses detalhes são coisas que a gente precisa levar em consideração no momento de fazer o projeto e de apresentar isso para o cliente. E é esse o nosso grande diferencial. A gente presta uma consultoria e uma mentoria ao cliente para ele entender o que melhor vai atender ele naquele momento. Entendo. E, por exemplo, sabemos que a Todeschini é uma linha... Temos 3 fábricas, não é isso? Sim, isso aí. Porque, na verdade, temos uma fábrica... A gente tem um parque fabril e 3 marcas. 3 marcas, né? Como que é o relacionamento
da Todeschini sendo a irmã rica da história. Vamos lá. Rica que mora perto. É. Que as três também tem um pouco. Vamos lá. Para explicar um pouquinho sobre essa questão, porque tem muita gente que não Tem muita conhece. gente que tem dúvidas, Isso. entendeu? Eu muitas vezes, Manu, vê se eu tô certo ou se eu tô errado no exemplo que eu dou. Certo. Eu falei, gente, imagina um carro. Aí eu pergunto muitas vezes pro cliente, qual é o seu carro? Ele fala, tal. Eu falei assim, seu carro é o top de linha? Aí ele fala assim, Eu falei assim, seu carro é o Todeschini, entendeu? Se for um carro mais básico, é um carro italiano. Não estou desmerecendo. A fábrica é a mesma, o carro é o mesmo, vai muito dos acessórios que você vai colocando nesse carro. Exatamente. E aí o que acontece? Tem muita gente que fica até um pouco confuso. Hoje o nosso Parque Fabril, o grupo Todeschini, ele é composto por diversas marcas, todas voltadas para essa área de movelaria. E então a gente vai ter as principais que hoje nós temos na cidade, é a Italínia, que é a que tem a maior história dentro da cidade, que foi onde o Rodrigo começou com todo o seu conglomerado de marcas. A gente tem a Criare, a Alphaville e a gente tem a Todeschini. Nesse mesmo segmento, né, de móveis planejados. A Italínia é o que a gente fala de uma marca de entrada. A Criare tá no meio termo e a Todeschini, como você falou, é uma primeira linha, vamos dizer assim. Todas elas têm o mesmo Parque Fabril que fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O que diferencia a gente da Criare e da Italínia? São marcas muito boas e que levam a mesma qualidade de produção da Todeschini, porque é o grupo Todeschini que produz, vai expedir, vai sair do mesmo local. O que acontece? É exatamente como você falou, ô Jairo. A gente tem, por exemplo, a Jeep, que produz diversos carros diferentes. Sim. E dentro do mesmo modelo de carro, nós temos o carro de entrada, o carro com uma certa quantidade de acessórios e o carro top de linha, que aí vem um banco de couro, vem quando você abre a porta acende luz, quando você senta um teto solar, quando você senta já regula, conhecendo pela sua chave, já regula o carro todo para o seu setup. Então assim, é basicamente a mesma coisa. A qualidade vai ser muito parecida. Obviamente a gente vai ter algumas diferenças de material, não na produção desse material, mas de material. Mas os acessórios, os diferenciais, isso sim vai mudar de marca para marca. E aí o que vai acontecer é do que isso vai trazer para você na questão assim, não, eu preciso que meus móveis tenham ou não aquele diferencial, é o que vai botar muito na balança a questão de qual marca escolher. Então assim, eu acredito que Macaé tenha público para as três marcas, tanto é que temos elas abertas. Eu tenho clientes das três marcas, exatamente. Entendeu? A Criare hoje está aqui em Rio das Ostras, Italínia nós temos aqui em Macaé, Rio das Ostras e Cabo Frio, do grupo, e a Todeschini aqui em Macaé. Então, assim, é uma questão de que os arquitetos, os nossos especificadores, precisam tratar de qual é o perfil do cliente. Não tem jeito. O cliente... Amiga, mas deixa eu desabafar agora. Desabafa, Tem uns amigo. clientes que nem ele sabe qual é o perfil dele. Porque outro dia eu quase que falei para um cliente, falei assim, olha só... Se você tem dinheiro pra comprar um Fiat, não vai na Volvo não, sabe? Entendo. O que acontece? Isso vai muito também quando o cliente chega na nossa loja para fazer a questão do briefing. A gente entende que por muitas vezes, como a gente falou agora há pouco, o cliente chega na fase do móvel planejado, ele já tá com a corda no pescoço, porque... Obra, a gente sempre sabe que a gente programa uma coisa e por muitas vezes acontece um imprevisto, acontece alguma coisa. Eu tenho um cliente que virou pra mim há algum tempo atrás e falou assim, nossa, Jairo, por que obra é tão barata? Eu falei assim, oi? Mas ele Como tá fora assim? da curva. Completamente fora da curva. Ele tá fora da curva, ele tá fora da casinha. Eu falei assim, olha, vou botar você pra ter um bate-papo com os meus outros clientes, entendeu? Eu acho que eu tô precisando de uma consultoria só pros meus clientes aprenderem a falar assim. Então a gente entende que por muitas vezes o cliente ele já chega sufocado, né, no momento de fazer os móveis planejados, que é a parte do acabamento, e que a gente entende que não é aquele acabamento assim, porque existe aquele acabamento que a gente fala, é a tomada, é a lâmpada, é o piso, que é o primeiro acabamento onde o cliente não consegue entrar se ele não tiver colocado o piso, se ele não tiver colocado a tomada, se ele não tiver colocado a lâmpada. Sim. Mas é aquele acabamento que do tipo assim, dá pra eu reutilizar aquele móvel que em algum momento eu troco.
É a mesma coisa do... Viu, Iago? Dá pra gente aproveitar aquela poltrona lá de casa, aquelas duas, no Tá vendo? escritório. Olha o Jairo sendo cliente. Viu? Tô falando. Mas aí eu trato, não é como cliente, fala assim, a gente tem que, já é um ambiente novo, a gente tem que trazer coisas novas, energia e nova, aí então é o isso também entra a questão do momento- planejado. Vocês não sabem o que eu passo, gente. Tá vendo? É aí o momento em que a gente vai conseguir conversar com esse cliente e mostrar para ele onde a gente pode reduzir no projeto dele, onde a gente pode levar um pouco mais de diferencial e fazer a conversão desse cliente de forma sadia para a loja e para o cliente. Porque também não adianta a gente Eu fazer o acho- cliente comprar acima daquilo que ele poderia estar fazendo naquele momento e acabar sendo uma experiência que para ele tá feliz porque ele tem um móvel de ótima qualidade, mas no final tá sendo um pesadelo pro cliente porque ou ele não tá conseguindo pagar ou ele vai ter que se endividar muito mais do que ele esperava para poder realizar aquele sonho. Então, a nossa ideia é que o cliente saia satisfeito tanto com o material como com o que ele assumiu de investimento. Tanto na questão, falando da questão do projeto, né? A gente tem um Sim. projeto para nortear, né? A gente tem Isso. isso para poder ali, vai na loja, uma costureira, o Jairo mesmo, né? Falando como arquiteto, como meu marido também, vai acompanhar, a gente tem toda essa orientação e eu acho que assim, também não descaracterizar a questão do próprio projeto e a questão Sim, de conseguir ali fazer com exatamente. que o cliente consiga o que ele almeja, na questão Exato. no móvel toda skinny, mas ao mesmo tempo ele consiga sair satisfeito. A gente com o sempre que vai ter essa proporciona. flexibilidade de ter possibilidades dentro do projeto de deixá-lo ele mais enxuto, como a gente fala, ou um projeto com maiores diferenciais, mas sempre com a marca Todeskine. Então, a gente tem ali níveis diferentes de ferragem, todas as ferragens são de ótima qualidade. Gavetas com 70 quilos. Dá pra botar uma pessoa dentro de uma gaveta, gente. Eu peso 67, eu sento Já dentro da gaveta. Vê duas pra mim, por favor, que não dá pra ser só em uma. É 4, né? Então, assim, a gente tem muito o cuidado de trazer isso para o cliente e apresentar para o cliente um projeto que satisfaça tanto as necessidades quanto as sonhos, como também as condições financeiras do cliente naquele momento. Ou também o cliente definir, não tenho condição de fazer o projeto inteiro agora, mas eu preciso que a minha cozinha esteja pronta. Então a gente faz um projeto diferenciado para a cozinha e a gente vai desenvolvendo os outros ambientes ao longo do tempo e fazendo um atendimento ainda mais específico para cada ambiente. Eu te falei isso. Eu tive um papo com o Rodrigo. Rodrigo, ele me abriu os olhos de uma coisa que eu achei assim, super importante. Ele falou assim, Jairo, toda skin é caro. Ele falou pra mim. Eu falei assim, eu tô pra fazer o móvel o quarto da minha casa e tô enrolando. Eu falei assim, toma vergonha, pelo amor de Deus, né? Se você tá enrolando... Aí ele foi e falou assim, é porque assim, o ideal é que a gente, por exemplo, uma casa, né? Que faça parte dessa casa, que faça parte muito por conta Sim. do cliente estar descapitalizado. A gente se programa para gastar 500 mil numa obra, gasta fácil 800, entendeu? Verdade. As pessoas se empolgam em obra. Eu sempre falo isso. Gente, vamos ter os pés no chão, porque isso faz toda uma diferença. Isso aí. Eu me lembro que em 2018... eu tive um cliente que a gente estabeleceu que a gente ia gastar 100, 120 reais no metro quadrado do piso da casa dele. Beleza. Ele se apaixonou por um piso de 278. Que Ou não seja, era... quase 3 vezes o que Ex- vocês tinham projetado. Exatamente. E aí teve um dia que ele disse, eu tô ficando sem dinheiro. Eu falei assim, eu tô falando com você, cara. Vamos apertar o Segura a freio. onda. E eu falava com ele, estou preocupado com sua saúde financeira. Porque assim, uma coisa é você comprar um piso. Eu sempre falo isso, pessoal. Você não vai comprar um metro quadrado. O caso dele era mais de 200 metros quadrados. Nossa. E Era ainda muita sempre coisa. tem ali a perda, né? A quebra de um Sim, piso, não sei o que. Você tem que exatamente. calcular em cima disso. A gente tem que calcular isso tudo. Mas aí, a minha pergunta para você é o seguinte. O perfil desse cliente que chega na loja é um cliente que está sempre acompanhado de um profissional de arquitetura, ele chega sozinho, tem aquele cliente que desconfigura o projeto para entrar no bolso dele? A gente vai ter esses 3 perfis. A gente, hoje, tem um grande atendimento da parte de clientes especificados, que são aqueles que vão com arquitetos, engenheiros, decoradores e tal,
que são os clientes que chegam com algum tipo de projeto já montado, uma ideia definida, já teve ali um pré-briefing, vamos falar assim, né? Porque já veio com uma ideia mais bem formada e normalmente esse especificador que acompanha esse cliente já deu para ele uma ideia de que para fazer aquele projeto ele vai ter que ter um certo custo. A gente também tem um cliente que a gente chama de cliente de porta ou cliente solitário, né? Porque ele chega na loja porque ele chegou à conclusão de que ele quer fazer um projeto e a gente vai fazer esse atendimento completo para ele. E aí, normalmente, é um cliente que a gente tem um tempo médio de atendimento mais longo, porque é um cliente que chegou sem nenhuma ideia de projeto, ou porque... Alguns que chegam com o Pinterest. Tem os clientes do Pinterest. Eu quero isso. Exato. E aí você vai ver, ele, como você falou, tá olhando para uma cozinha de 60 metros quadrados e ele quer fazer um kitnet. Então, a gente tem que trabalhar esse cliente. Todo esse cliente, ele tem a possibilidade de ser um cliente Todeskine, mas é um cliente que a gente vai ter que demorar um pouco mais, porque a gente vai ter que ir lá, vai ter que conhecer o espaço, porque ninguém foi lá antes conhecer, apresentar para ele possibilidades, entender quais são as necessidades desse cliente, se ele realmente é um cliente que tem uma noção do que ele está procurando, porque às vezes tem cliente que chega na nossa loja e ele não tem ideia do que ele está precisando. Então, a gente tem um tempo de demanda desse cliente, um tempo de projeto desse cliente muito maior. Isso acontece, eu até ontem estava falando sobre isso. Eu falei desse projeto que eu fiz semana passada e essa semana. Eu tive uma cliente, um cliente de projeto de arquitetura. Não chegamos no móvel planejado, mas de projeto de arquitetura. Um terreno em declive, de esquina, e ela queria uma casa linear imponente. Como? Fiz com as platibandas enormes para mostrar para ela o seguinte: olha, a casa imponente que você quer precisa ser de 2 pavimentos. Para você ganhar altura. Para você ganhar altura. Ela, depois que eu... Entendeu? Entendi. Aí eu joguei aquele projeto fora e fui fazer o projeto que ela precisava. Existe esse tipo de cliente na Todeskine? Sim. A gente pode acontecer de que vai ter um cliente que ele chega com um sonho grandioso e aí você vai ter que primeiro explicar para ele que aquele sonho dele é lindo, mas que naquele espaço que ele tem pra aplicar aquilo, não tem aplicabilidade. Ou então assim, porque eu quero minha cozinha toda em laca ou em pintura, né? E vai ser lindo. Tá. Mas a pintura, ela é uma situação muito mais delicada. Vai ser funcional também? É uma qualidade incrível, você vai ter a qualidade Todeskine, mas vamos para a parte da funcionabilidade? É realmente o que vai te aplicar? É realmente o custo que você está interessado em assumir? Porque, assim, é mais delicado, é mais cuidadoso. A gente sabe que em cozinha você tem muito uso das portas. Então, assim, tudo isso... Pode danificar, tudo isso é uma coisa que a gente precisa apresentar para o cliente e explicar para ele quais são as possibilidades para que isso não venha acontecer. Então, é um cliente que a gente vai demandar um tempo maior e que a gente sabe que a gente tem que explicar com muito mais detalhes porque ele não teve esse acompanhamento anteriormente. Sobre a questão do cliente desconfigurar o projeto. A gente, às vezes, passa por isso tendo o especificador do lado. Passo. Depois de entregue. Então, assim, a gente vai passar por situações onde o cliente... Eu já tive situação dentro da loja do cliente virar e falar assim, olha, eu achei lindo, maravilhoso o projeto do meu arquiteto, mas eu não quero mais assim, não. Tira aí umas coisas pra ver quanto é que fica. A gente já teve situações assim. Eu imagino. Onde, por ter vindo por especificador, a gente vai atender o cliente e tudo. E a gente precisa avisar o arquiteto. Olha, o cliente veio à loja e foi necessário fazer uma desconfiguração do projeto por solicitação do cliente. Até para também a gente não ter a perda de vínculo com o especificador. Porque se a gente também não explica... O especificador fala, olha, a Todeskine simplesmente foi lá e mexeu no meu projeto, não é bem por aí. Então, assim, a gente sempre gosta de deixar esse canal muito claro com os especificadores. Quando o cliente vai à loja e pede para desconfigurar o projeto, principalmente se for um projeto assinado por um dos nossos parceiros. A gente tem diversos parceiros na região, então a gente gosta de ter esse canal muito aberto. Muitas vezes a gente senta com o especificador e fala, olha... Tá fora do limiar de investimento do teu cliente. O que a gente pode fazer sem desconfigurar o teu projeto para deixar um projeto mais leve ou mais fácil de execução para aquele cliente? A transparência é maravilhosa, entendeu? Isso aí. A nossa ideia é sempre essa. É trazer transparência tanto para o cliente como para o especificador. Porque por muitas vezes... O especificador pensa num projeto lindo, maravilhoso. Mas é o que eu falo, no digital, tudo vai dar certo e tudo é zero. Porque assim,
É só desenhar. Papel aceita tudo, eu falo isso. Exatamente. Mas vai Então, colocar em prática, né? pois é, então assim, aí a gente tem que pensar que às vezes o arquiteto pensa, mas e se eu forrar essa parede com esse teto? E aí o metro linear da madeira e da lâmina, tudo isso vai contar. Uma porta, Aí bota a porta e duas bota... portas mimetizadas, O que daria se eu botasse aqui um ripado? né? Então, assim, tudo isso vai pesando. E aí a gente trabalha com muita transparência com o especificador para isso, para que o sonho do cliente se realize, mas que no meio do caminho não vire um pesadelo e o cliente até às vezes se frustre, porque ele pensa, eu achei que era um sonho impossível e não é. Então a gente sempre traz essa conversa, essa possibilidade. E assim, a gente esgota tudo que for possível durante toda a negociação e apresentação de projeto para que dê tudo certo. Mas às vezes vai ter um cliente que lá no final ele vai entender que não era o perfil ou não era a possibilidade dele naquele momento. Entendi. E tem aquele cliente também que, além do projeto do arquiteto, as especificações, por exemplo, uma gaveta Evotec, Sim. As iluminações lá, que você quando abre, tudo mais. E isso aí é o que a gente vai trazer de diferencial no projeto. Isso, aí vai, coloca, vai. Gostei, Aí coloca, quando pode vê pôr. o orçamento, Já tive alguns casos eu também. Já Por tive isso que eu acho que alguns às vezes eu falo casos. assim, olha, essa gaveta aqui, não tenta não. Tô brincando. Na verdade, o que acontece? Todo diferencial, ele vai ter o seu custo e Lógico. o seu valor agregado. Isso. Então, Mas assim, aquilo que eu falei agora há pouco, se você tem dinheiro para um Fiat, não vai na Volvo, entendeu? exato. Porque assim, a pessoa tem que saber, tem uma Até expectativa. onde? Isso aí. Por isso que a gente sempre, às vezes os clientes, eles até se sentem um pouco chateados, alguma coisa assim, porque uma pergunta que a gente sempre faz no início de um projeto é qual é a ideia de investimento para aquele Acho que ambiente. Gente, isso, é necessário. gente, isso é Muito muito necessário. necessário. Momento de desabafo agora, É. aqui e tal. Pelo amor de Deus, sejam transparentes, porque a gente está trabalhando. Eu, enquanto arquiteto, trabalho para atender a necessidade do meu cliente. Eu preciso também passar para a Todeschini quanto que o meu cliente está disposto Isso aí. a investir, né? Até para sinalizar, não, Jair, isso daqui não consegue dentro disso daqui. Exato. Com isso daqui, dá para você fazer isso, isso e isso. Beleza? Beleza. Para alinhar as expectativas. É muito importante ter esse alinhamento de expectativas, né? Até porque quando a gente faz esse alinhamento de expectativa, ô Jairo, a gente já facilita o desenrolar do Sim. projeto. Porque se eu sei que seu cliente tem uma expectativa onde com aquele valor eu consigo colocar maiores diferenciais no projeto, e aí o que você estava falando, gaveta é para guardar coisas. E aí eu posso ter gaveta desde uma corrediça telescópica de ótima qualidade, mas vai ser uma gaveta mais básica, como eu posso ter um Evotec de 70 quilos com iluminação interna bateria. Ela vai Que continuar dura quanto tempo? 2 anos para Olha. depois precisar recarregar, porque ela ainda é recarregável. Então, assim, são 2 gavetas. Mas são gavetas com valores agregados diferentes. É o que eu falo. Ela cumpre o papel social dela de gaveta. Mas qual o diferencial e qual a ideia que eu posso aplicar nessa gaveta? Não é a mesma coisa. E os valores agregados delas vão ser completamente diferentes. E você vai ter 2 gavetas completamente Mas o diferentes. cliente muitas vezes ele vê só o quê? A gaveta. Exatamente. Ele não vê o E valor aí, agregado. Não vê o valor agregado da gaveta. No desabafo também, igual o Jair falou, eu que tô começando, né, nessa área, né, imerso ainda nisso, O historiador falando. é uma questão, acho que é questão de deixar um pouco explícito isso desde o início, né, valores, quanto você quer investir em planejados, porque isso faz com que a gente, Isso pra como mim falou, hoje- pensar no próprio projeto em si como um todo. Isso aí. Então o cliente quer, eu quero talvez muito metalon, né, ou um tipo de, talvez pintura, e falou, tem um valor agregado a isso, você Sim. quer orçar onde? E aí o cliente falou, olha, vai estar um pouco acima daquele valor. Exatamente. Então É isso pegando que esse você pensa. gancho aí que a Iago tá dando, vamos assim, diquinhas para os nossos clientes, né, que querem, tipo assim, olha, adoraria ter a minha casa toda projetada com Todeschini, mas eu não sei se eu vou ter o dinheiro para isso. Uhum. O que um profissional que esteja nos vendo, nos ouvindo nesse momento, deveria pensar em não colocar? Tá bom, vamos lá. O que acontece? Vidro reflecta.
Então, todo mundo ama o vidro reflecta, porque primeiro ele traz duas atividades juntas, né? A porta ou a gaveta, a frente, e ele já aproveita para ser um espelho. Aham. Então todo mundo adora colocar, porque já dá uma amplitude, já... Tem que manter organizado. Depende, se você não botar entendi a indireta. Então, assim, a gente sempre tem que partir do princípio do seguinte. Tudo aquilo que traz um valor agregado maior, por muitas vezes vai onerar o projeto e ela vai normalmente ter opções mais em conta. Então, a gente tem que pesar aquilo que o cliente não abre mão de forma alguma. Uhum. Ah, não, é meu sonho ter toda uma cristaleira em vidro reflecta. Beleza. Vamos então trabalhar a parte interna da cristaleira para que ela saia mais em conta? Em vez de ser uma prateleira de vidro com iluminação frame, vamos fazer prateleiras de madeira? Beleza. A gente já consegue reduzir, visto que o cliente tem a necessidade de realizar o sonho dele de ter portas refleta. Tá, precisa de tanto LED, de tanta iluminação interna? É o que eu falei, é uma cristaleira, não é uma boate, gente. Porque a pessoa quer transformar. A gente tá numa fase onde, assim, iluminação virou um grande ponto de questionamento. Porque às vezes a pessoa coloca tanta iluminação no projeto e no dia a dia o cliente nem sabe que usa. Eu já vi um cliente que tinha um home office e ele tinha uma estante na lateral dele que tinha vários nichos e locais fechados, portas, gavetas. Era lindo, era um mosaico bem bacana. Acho que passou uns 6 meses, como a gente tem, 6 meses e 1 ano, a gente tem o que a gente chama de revisão programada do projeto. O cliente não paga nada por isso, a gente vai lá, o nosso técnico, e faz todos os ajustes. Isso é agendado? Sim, a gente entra em contato com o cliente, agenda Mas com ele. eu, enquanto cliente, preciso ligar para toda skin ou toda skin já faz contato direto com o cliente? Normalmente a gente já faz o contato, caso aconteça querido. alguma coisa, se precisar um pouquinho antes, ou se naquela data que a gente ligou o cliente não poderia receber, pode entrar em contato com a gente depois. E aí a gente já faz, por exemplo, porque é muito normal, todas as nossas corrediças, dobradiças e ferragens utilizadas, elas vêm fechadas e lacradas de fábrica. Então, no momento em que você começa a colocar peça na gaveta, abrir e fechar a porta, é normal que todas essas ferragens elas vão se acomodando e precisem de um novo ajuste. Então, a gente já faz esse ajuste. E nesse cliente, quando a gente foi fazer o ajuste, o nosso técnico perguntou, os LEDs estão funcionando de forma normal? Tá tudo ok? LED? Que LED? Mentira. O cliente não sabia que tinha LED na estante inteira. É sério? Juro pra você. Ou seja, a estante inteira dele devia ter mais ou menos uns 15 metros de LED instalado. Só que era LEDs internos, em que ficavam ocultos, só quando você acendia, fazia toda a iluminação indireta da estante. Quando a gente montou, o cliente ainda não morava na casa, era uma montagem em obra ainda. Então, a gente entregou todo o material fechado, lacrado, para não ter danos. Quando o cliente chegou, ele nunca soube que tinha LED na estante dele. Eu não passaria por isso, porque eu sou igual criança, eu futuco tudo, entendeu? Então, aí na verdade foi que ele foi descobrir que como eram muitos nichos e muitas gavetas, em um dos nichos específicos a gente colocou o plug de acionamento. E naquele lugar ali foi onde ele enfiou algumas coisas e nunca mais abriu. Meu Deus. Aí foi que o técnico foi lá e falou, olha, aqui que fica o interruptor, porque nosso interruptor normalmente a gente deixa sempre muito discreto e tudo. E pedimos desculpa, porque como a gente não conseguiu fazer a entrega para ele, a gente fez a entrega para o arquiteto, porque nessa época a gente ainda estava em finalização de obra para a entrega da casa, a gente fez a entrega para o arquiteto, e o arquiteto nunca passou para ele que ele tinha LED na estante inteira do home office dele. Não passaria comigo, porque eu mostro tudo, eu Então, adoro uma iluminação. E aí é o que eu volto a falar. Então, assim, eu acho lindíssimo a iluminação indireta para valorizar o móvel e tudo. Porém, precisa ser colocado em pauta também de que isso também onera os valores e que podem ser em locais mais específicos que realmente vá trazer diferenciais para o cliente. Porque, assim, você consegue entender comigo que o cliente sequer sentiu falta dessa iluminação na estante dele? Porque senão ele teria falado, poxa, podia ter tido um LED aqui. Ele fala, não, mas tem. Mas o cliente não chegou nem a sentir falta. Eu sempre falo o seguinte, que assim, se você destaca tudo, você acaba não destacando nada, né? Exato, se então, tudo brilha demais, é só brilho. É só brilho. Então eu penso o seguinte, vamos fazer uma iluminação pontual, uma iluminação que te conduza, entendeu? Por exemplo, no home, só uma coisa discreta, até de forma a não te atrapalhar assistir um filme, quando você quer um pouco mais aquele ambiente mais acolhedor. Esse tempinho free que estamos passando agora, né? Exatamente. Então você tá lá e tal,
clima gostosinho. E aí a gente falando sobre essa questão de diferenciais, por exemplo, hoje a gente tem, dentro dos nossos diferenciais de iluminação, a gente tem diversas possibilidades. A gente tem desde o cabideiro, para colocar os cabides dentro de um closet, com Cada um mais lindo que o iluminação. outro. Com iluminação, a gente tem também todo o sistema de iluminação agora inteligente, com comando de voz, ou sistema de presença, ou controle remoto. Então, assim, tudo isso são diferenciais. Desde o LED mais simples com o interruptor ali, que vai dar todo o charme. Que vai dar todo o charme. Como a gente pode ter toda uma iluminação que vai ser por presença, quando a pessoa entra no closet, tudo sai acendendo, você utiliza seu closet, quando você sai ele se desliga. Então, assim, tudo isso são pontos a serem avaliados no momento de realizar o projeto, para que o cliente não se frustre com um valor que ele ainda não possa assumir, como também que a gente não faça com que o cliente tenha coisa demais e que ele não saiba que tem, como foi o caso desse cliente Porque completo. acaba, às vezes, assim, nossa, que bacana, quando eu entrar no meu closet, tu ligar, peraí, mas tem um valor agregado, não é só Exato. essa ação. Será que, de repente, se você não tiver uma parte onde você tenha essa parte da presença, os cabideiros, ou uma gaveta que você abra para poder procurar alguma coisa e ali já facilite, ou se a gente tiver também um interruptor, já resolva. Porque, por exemplo, hoje a gente já consegue ligar todos os nossos LEDs, se forem de interruptor, no interruptor principal do próprio ambiente. Então, se você liga um interruptor, já vai ligar o closet todo. Então, isso são possibilidades e diferenciais que a gente pode avaliar no momento do projeto e que vai tornar o valor agregado maior ou menor. Com certeza, com certeza. E assim, eu sei que lá, eu vou te falar uma coisa, não fica chateado comigo, pelo amor de Deus. É igual loja, quando eu Talvez. vou... quando eu vou, aí tem aqueles 50 pisos cimento queimado. Aí tem um mais cinza, outro 2 dedinhos menos cinza, um cinza mais cinza do que o outro. O cinza 50%, 10%, 20%. Aí, por exemplo, loucura na nossa cabeça. Aí nós temos lá aquele catálogo de cores maravilhoso, que aí você pode colocar a cor que você quiser. Isso. Aquilo ajuda mais do que atrapalha ou atrapalha mais do que ajuda? Vamos lá, deixa eu explicar para quem não conhece. A Todeskine, o nosso nível de personalização é, se você tiver uma cor do seu sonho, você pode pintar e montar o seu móvel exatamente nessa cor. Que é a nossa cartela de cores Life Colors. Life Colors. Então a gente tem mais de 4.000 cores disponíveis e todas elas podem ser editadas para exatamente atender àquela cor que você precisa. A questão é, isso traz também mais um valor agregado. Poxa, você ter exatamente a cor que você deseja no seu móvel é realmente algo extremamente personalizável. Automaticamente, isso não é o valor mais barato que tem dentro da loja. Sim, imagina. Então, assim, é um público específico. Não adianta a gente achar que a gente pode oferecer isso para todo mundo. Porque não é a ideia. Isso é um nível de personalização do tipo assim, poxa, a minha filha quer o quarto com o tom exato do nome Barbie. Ok, então a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Ah, não, é uma cozinha da minha casa de veraneio. Já não vai fazer sentido a gente trazer uma pintura Life Colors específica para aquele ambiente. Então vai depender realmente do qual é a ideia do cliente para a aplicação daquilo. Além do que a gente tem cores que já atendem muito bem de pinturas, que a gente pode fazer uma aproximação de cor sem precisar onerar ainda mais nessa questão da pintura, que sempre vai ser um valor mais alto. Eu imagino o cliente chegando, coisa na casa dele, e eu acho que não era esse tom de azul que eu queria, era esse daqui de baixo. Eu sou capaz de infartar. Olha, a gente nunca teve esse problema, até Graças porque... a Deus. Até porque quando a gente faz essa questão do Life Colors, a gente faz um trabalho muito específico de ter certeza do qual é o nível de cor. Até porque, vamos imaginar, como eu falei agora há pouco, a gente tem um pátio fabril de quase 54 mil metros quadrados em expansão nesse momento. Imagina que a gente vai parar todo o sistema de pintura para fazer a tua cor naquele momento. Eu preciso Para tudo? eu preciso ter certeza de que eu não vou ter, por exemplo... É exclusividade. Você para uma fábrica. Eu pego toda a parte de pintura, vamos dizer, acetinado, alto brilho, e paro para fazer aquela pintura. Porque eu não posso ter, por exemplo, uma contaminação de que enquanto eu estava pintando o seu azul celeste da Grécia,
eu tava do lado pintando um branco ou um azul celeste baiano, e ali eu vou poder ter algum tipo de contaminação e mudar essa manchar cor. e danificar a peça. Ou danificar, ou até ter uma mistura de cor. Então, sim, eu paro a fábrica para pintar aquelas peças na cor que a gente pediu pro cliente. Então, a gente tem um estudo muito específico e a gente cuida muito bem de quando um pedido é Life Color justamente por isso, para não ter nenhum desvio cromático ou de criação de peça. Entendi. E assim, a Toda Skin sendo essa irmã rica, né? A gente pode... eu sei que as pessoas não gostam de loja de planejados, né? A Toda Skin é uma empresa de... Eu falo que é de realizações de sonhos. Como eu falei pra você, de realização de sonhos, de trazer pra vocês as experiências e as soluções mais inovadoras, que no final vai se transformar em móveis planejados. Mas muito antes de entregar móveis planejados, a gente vende para vocês a experiência de ter um ambiente planejado, um ambiente inteligente o suficiente para ser uma solução e não um problema no teu dia a dia. Então, assim, se o meu maior problema hoje é que eu não enxergo o que tem dentro da minha gaveta, porque o local onde ela tá não é uma boa iluminação, a gente vai ter a gaveta iluminada. Ah, mas eu não tenho o ponto de luz para iluminar essa gaveta. Não precisa, porque ela vai ser a bateria. Porque isso também pode ser um transtorno, porque aí fez toda a obra e tal, aí chega lá, não dá para eu colocar, porque não deixei o ponto de iluminação. Opa, calma, a minha iluminação não precisa. Isso, entendeu? Ou então, porque a minha gaveta é uma gaveta específica que eu não gosto de dispensa e eu guardo tudo em gavetas. Eu vou falar Preciso de uma que a coisa. gaveta tenha 70 quilos, eu use 70 quilos. A gente vai ter essa atenção. Eu vou te falar uma coisa, aquele divisor de talheres... O em madeira. De madeira, gente. É meu sonho de criança, gente, ter aquilo ali. Por exemplo, hoje a gente tem uma parceria com a Tramontina, que a gente já sai da fábrica, a depender de qual seja o divisor, a gente já sai da fábrica, inclusive com os utensílios Tramontina já inclusos nele. Tudo. Tem um valor agregado, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o divisor ele já vem com o corte no formato específico daquele utensílio. Então ele já é encaixado na sua gaveta, você tira o utensílio dali, você sabe exatamente o que está faltando e é o utensílios Tramontina. Então não vou deixar bagunçado, tá? Já te ajuda, tá vendo? Já me ajuda, facilita muito. Acho que vai ser Toda Skin / Tramontina. Tá? Gente. Então, assim, isso são todos diferenciais que a marca Com traz. certeza. E que, assim, faz toda a diferença. Porque, imagina, você tem uma área gourmet onde você tem diversos utensílios e que você tem uma grande rotatividade de uso. Você abre a gaveta, você já sabe exatamente o que tá faltando ali. Você não vai ter aquela... Então, tipo assim, o churrasco foi ontem. Ih, peraí, que tá faltando aqui o pegador, tá Fulano faltando aqui me roubou um garfo. a faca. Eu penso na questão dessa fala, você fala Toda Skin, um exemplo, uma gaveta que cabe 70 quilos. Pensando nas necessidades dos clientes. Exato. E vai ao longo do tempo, quando você fala de uma gaveta, uma gaveta que você puxa e ilumina, pensando na necessidade de um cliente. De um cliente que foi específico, sempre exatamente. Então, assim, pensando. tudo vai ser muito bem pensado e personalizado para a necessidade do cliente. Então, às vezes, a gente vai ter, como eu falei, um projeto onde a gente pode deixar um projeto mais simples num local para atender uma necessidade mais específica em outro. Tem clientes, por exemplo, que gostam que a dispensa deles, o armário dispenseiro deles, sejam de gavetas e não de prateleiras. Então você imagina que essa gaveta ela precisa ser projetada e organizada para aguentar um peso de uma dispensa. Arroz, feijão, garrafas, potes. Então a gente já tem. No apartamento menor, então automaticamente uma gaveta. Exatamente. Supra. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, hoje, a mimetização, inclusive, de eletrodomésticos dentro da cozinha. Hoje a gente tem a condição de fazer, por exemplo, a tão sonhada geladeira escondida no móvel. Você tem um móvel que segue exatamente a paleta de cores do seu armário inteiro e, na verdade, quando você puxa, é a sua geladeira. Como a gente vai ter também diversas outras possibilidades de organização e preparação do ambiente para que tudo fique da melhor forma e realmente realize o sonho do cliente. Uma curiosidade, quais são os cômodos, assim, quarto, cozinha, banheiro, sala, que mais vendem? Os 3 primeiros. Primeiro lugar é o que mais vende? Hoje, cozinha, área gourmet e quarto casal. Isso, área gourmet me chama um pouco a atenção.
em função da pandemia, talvez? Sim, na pandemia a gente teve um aumento bem considerável das áreas sociais, vamos dizer assim, porque a gente tem áreas íntimas, que são todas aquelas áreas onde não é todo mundo que está na sua casa que precisa ter acesso. E a gente vai ter a área social, que normalmente é a cozinha, a sala de estar e a área gourmet, que normalmente é aquele ambiente que hoje também... Olha a concorrência. Tá vendo só? A gente tem hoje aquela área onde você recebe e confraterniza. Então você vai ter a área gourmet, a cozinha, a sala de estar. Hoje esses ambientes têm uma visibilidade muito maior e uma utilização muito maior também. Quando a gente levou as pessoas para dentro de casa, elas descobriram o que elas tinham falta dentro de casa porque elas não conviviam com a casa delas. Uhum. E aí a área gourmet se tornou um ambiente de grande desejo. Uhum. E nesse pós-pandemia, tem alguma coisa que tenha te chamado a atenção a nível de consumo das pessoas? Olha, Eu vou te falar o que, por exemplo, no meu, o que as pessoas... Muito daquele lavabo com um sanitário externo mais próximo da entrada. Eu vou te falar que teve um projeto agora que foi bem interessante que fizemos, que foi uma área de vestíbulo já integrada no home, onde ali também já fosse sapateiro. sim. Pra gente colocar, entendeu? Então as pessoas, não, eu não quero mais o sapato dentro do armário, eu não quero levar o sapato para a despensa, Isso esse aí. tipo de coisa. A gente teve muito disso, assim, hall de entrada, ter ali algum tipo de solução para roupas utilizadas, sapatos que vieram da rua. Uhum. Então, teve muito isso. A questão também de segregar espaços foi quando a gente passou a falar muito sobre portas de passagem. Desde a pandemia, quando a gente passou a falar muito sobre separar áreas. Então, isso foi uma mudança que a gente teve muito grande. A questão da higienização desses espaços. Então, a gente passa a ter muita coisa com aramados, com metais ou plásticos que sejam fáceis de fazer a higienização desses materiais. Por exemplo, cestos de roupa suja, nunca tinha sido parado para pensar onde é que a gente colocava o cesto de roupa suja. A partir desse momento, a gente passou a ter tulhas em metal, cestos de roupa que eram fáceis de serem retirados dali para fazer uma higienização, justamente para poder ter essa mudança de hábito, né? Vamos dizer assim. E é uma mudança mesmo, né? Sim. E veio para ficar, né? Veio. Eu percebo muito isso, que as heranças da pandemia, elas estão aí no nosso dia a dia. Sim, muito. Estão muito presentes, né? Eu lembro que durante a pandemia foi o momento em que todo mundo foi pra dentro de casa e falou: eita, minha casa não tá do jeito que eu gostaria. Uhum. Mas espera aí que agora também não dá pra ser do jeito que eu queria antes. Então a gente teve essa transição do o que dá certo, o que não dá mais certo, o que eu faço com todas essas crianças dentro de casa que eu nunca tive uma brinquedoteca. Eu vejo hoje muitos pais procurando ter um ambiente dentro de casa para chamar de espaço criança, brinquedoteca, alguma coisa do tipo, porque agora ele tá trabalhando dentro de casa. Isso. Não dá mais pro brinquedo da criança estar no meio da sala, porque ele vai passar ali, ele vai tomar um tropeço e vai ter um problema. Uhum. Ou então ele vai estar fazendo uma reunião e a criança tá correndo a casa inteira. Então, assim, a gente teve também uma mudança na arquitetura junto com a pandemia, que foi trazer as pessoas para dentro de casa. A minha casa antigamente eu trabalhava a semana inteira, eu utilizava a casa junto com meus convidados no final de semana. Então a área gourmet estava boa, a cozinha estava boa, as crianças estavam usando o restante da casa inteira e estava tudo certo. Agora não, agora eu convivo com a minha família dentro de casa, de domingo a domingo, e eu preciso que essa casa esteja muito mais confortável, receptiva, agradável, aconchegante. Então, assim, hoje a gente tem muito cliente que nos liga e fala assim: eu tô com um projeto de vocês de tal coisa, mas eu gostaria de fazer um complemento, eu gostaria de fazer uma adaptação para que a gente pudesse utilizar melhor esse espaço, ou pudesse fazer um diferencial nele, porque hoje eu já sinto falta, porque hoje a gente convive. Uhum. Obviamente, um dos ambientes que passou muito por isso também foi o home office. Muita Sim. gente não tinha home office dentro de casa. Eu posso falar da minha experiência. Você vê que eu não posso chamar de home office. Você readaptou o espaço. Na verdade, o que aconteceu?
eu me separei em 2019, né? Quando foi... Aí tá. Eu fui pro home office... Eu já estava preparado na pandemia, eu saí da frente da pandemia, entendeu? Inclusive, quando eu tava de home office, eu tava falando com o Jairo nesses dias que eu tava querendo home office em casa, o quarto lá que a gente tinha, eu falei, eu queria uma bancada pra ter um ambiente. Um ambiente. Aí eu tava definido. querendo aproveitar uma prateleira que eu tenho lá, entendeu? De 2 Lá vem metros os por 60, aproveitamentos. que era só comprar 2 cavaletes, ele foi absolutamente contra. Não. Um absurdo isso. Concordo. Você é um arquiteto Por favor. amado, Por essa cidade favor, tem que ter um ambiente adequado pra trabalhar. por favor, nos leve esse projeto pra gente definir melhor isso. Amiga, apartamento alugado. Calma que vai chegar lá, né? Mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte, que eu fui em outubro de 2019, pandemia, março Março de 2020. 2020, então eu tive esse gap de 5 meses, que eu já tava assim, estabelecido, digamos Entendi. assim, né? Na minha sala, mas era assim, de toda forma, era um cenário novo, porque tava na época, Ariana, Adriano e a Ana. 4 pessoas, home office, no meio da minha sala. Eu falei assim, gente, Aí depois, isso foi em outubro de 2019. Outubro de 2020, eu surtei, eu falei assim, não aguento mais. Não quero. Não aguento mais, entendeu? Eu falei assim, porque assim, passa a fazer parte muito da sua intimidade, entendeu? Isso aí. É a sua geladeira que tá lá, seu feijão estragado que tá lá na geladeira, entendeu? É a bagunça Então, que você tem que arrumar antes do pessoal chegar. Exatamente. E eu não sou a pessoa organizada. Eu gosto de organização, gente, mas eu pegar pra organizar, eu não sou essa pessoa, entendeu? Quando eu vejo o telefone, eu já começo deixando a caneca, já começo deixando... Começou pelo telefone, entendeu? Era só o telefone. Era só o telefone. Peraí. Entendeu? Então, eu penso que o móvel planejado, principalmente com relação ao home office, ele teve uma importância muito grande. Sim. Certamente, tô de fora, mas eu acredito que a venda desse ambiente Na pandemia foi altíssima. deu Foi um muito boom, alta. né? Até porque o que acontece? Você precisava recorrer ao móvel planejado porque muitas vezes você não tinha o espaço para ter um home office. Então, assim, não adiantava comprar pela internet a mesa nas Americanas, porque eu não ia ter lugar onde botar aquela mesa, porque não ia vir uma mesa exatamente pro tamanho que eu tinha. Isso. Então, assim, a gente teve pessoas que fizeram o que a gente hoje chama super normal de quarto reversível, que era o quarto de hóspede junto com o home office. Teve gente que tinha ali um quarto parado porque estava sobrando, e aí foi que foi pensar naquilo. Mas teve gente também que aproveitou o corredor, teve gente que aproveitou um cantinho do quarto. Então, assim, foram diversas possibilidades que a gente foi descobrindo naquele momento, porque o cliente não tinha aquela necessidade. Ele nunca tinha pensado que ele precisava de uma mesa de escritório com boa iluminação, com boa altura, com uma cadeira bacana. Porque quando ele precisava, o meu trabalho pediu alguma coisa no final de semana. Ele botava na mesa da cozinha, E fazia. trabalhava ali por 30 minutos E tá e até acabou. hoje, porque o home office houve uma crescente onda depois, no período da pandemia, e que Isso, se permanece se até permanece. hoje. Muita gente ainda tá trabalha de home office, ou ali No híbrido. né? Durante a semana que então, e o espaço permaneceu e ainda Isso aí. continua. Eu imagino que vai ser algo a longo prazo. Porque Tá no sendo. início muita gente recorreu pra bancada da cozinha, pra mesa de jantar, mas aí, com o passar do momento, foi se vendo que não dava pra continuar daquele jeito e que eles precisavam ir se adaptando a ter um espaço realmente definido para aquilo. Porque você começa a ter reuniões, aí você tá fazendo a reunião, atrás tá passando a criança correndo, a moça da limpeza, daqui a pouco você tá com o fundo é a sua geladeira. Então começa a se ter essa cobrança do tipo assim, opa, peraí, eu tô no home office, mas preciso de um mínimo de organização, de ambiente para que eu também consiga desenvolver a minha atividade. Porque querendo ou não tem jeito. Você tá aqui pensando, fazendo uma planilha, definindo uma estratégia de algum tipo de coisa do seu trabalho. Aí passa a criança correndo, aí cai o brinquedo, aí puxa o cabo. Começa a chorar. Aí a moça da limpeza tá passando pano. Realmente fica muito Blade difícil. não trabalharia nessa casa. Pô, gente, a nossa faxineira,
ela não gosta de trabalhar com ninguém em casa. Ai, Beijo, meu Deus. Odeia. Beijo, Gleide. Mas o nome dela não é Gleide, o nome dela é Elaine, tá? Mas por que o Gleide? Agora eu quero Bah, saber. menina, então. Conta essa história. Você sabe que eu trabalhei na Italinha, né? Sim. Acho que todo mundo sabe disso, né? Quando eu vim pra Macaé, trabalhei 1 ano e pouco na Italinha e tal. E aí, quando eu cheguei na Italinha, tinha uma moça lá da limpeza, que o nome dela era Gleide. E a Gleide saiu. Beleza. Aí, todo dia que eu chegava lá, era uma outra pessoa, uma nova pessoa e tal. Aí, eu todo dia falava assim, é a nova Gleide, a nova Gleide. A nova Gleide. É, a nova Gleide. E essa, desaforada que só, ela virou e falou assim, que Gleide? Meu nome é Elaine, o nome horroroso, Gleide. Eu falei assim, poderia ser bem pior, imagina se fosse Eric Fresh Machique, entendeu? Aí, e detalhe, eu indico ela pra todo mundo, né? Aí quando ela mesmo fala assim, porque lá em casa a gente só chama ela de Gleide, né? É Gleide. E a gente catequiza as pessoas pra chamar ela de Gleide também. Assim, já quando a pessoa manda mensagem, oi Gleide, eu já sei que foi foi você. indicação sua. Entendeu? Oi Gleide. Faz todo Entendeu? sentido. Eu já sei que foi você. Um casal de amigos hoje, né, que também ela, no caso, trabalha com eles, ela contou pra eles, não, mas meu nome não é Gleide. Ela, ué, mas... Não é? Como você tá assim? com Gleide desde É uma o início? Como Elaine. Gente, Ai, você é o melhor. eu sou igual aquela Diabo Veste Prada, sabe? Nossa, amo a Miranda. Você é a nova Emily, né? Você sabe que em algumas vezes do ano eu pinto meu cabelo todo de branco, né? Eu adoro. Eu brinco que eu sou um camaleão com meu cabelo. Cabelo curto eu tenho desde de 2016. Eu cortei e nunca mais consegui deixar cabelo grande. Mas eu me espelho muito na Miranda do Diabo Veste Prada, sério? a pintura do meu cabelo. Olha, tá vendo? Mas assim, você maravilhosa, né? Obrigada. Como gerente, como modelo, né? Nas E minhas assim, 1001 profissões. Nas Barbie Profissões, gente. E foi o que eu falei com o Iago. Eu volto a falar pra você. Eu acho que você deu uma cara nova pra marca. Obrigada. Você deu uma cara nova pra loja. Eu tenho certeza que isso deve estar se refletindo em números, né? Conhecendo o Rodrigo como eu conheço, ele tem lá as planilhinhas dele, né? Então, certamente, e assim, eu te desejo simplesmente o melhor, né? Para a sua vida, para o seu trabalho, e você é uma pessoa agregadora, acolhedora, e é o que eu falo, não é só ser gerente, entendeu? É você pegar o cliente e falar assim, não, eu tô aqui, e você faz isso porque eu vejo você fazendo isso com clientes meus, entendeu? Eu queria muito te agradecer, e não só enquanto estamos aqui, mas assim, dizer que não é só vender. Eu sempre falo, tem três empresas que eu trabalho, que eu sempre falo, o pós-venda é... Eu ia falar uma palavrão, entendeu? Mas... que o Grupo Villari, né, tem um pós-venda incrível, Luminárias da Cidade tem um pós-venda sensacional, e Vilarejo. E é todo né? É todo um conjunto. Eu falo, por exemplo, hoje vou te dar um exemplo de que não é só vender. Igual hoje eu estava falando com a Milena em relação àquele nosso cliente e tal, né? Alinhando umas coisas. Igual hoje eu estava falando com o vendedor que me atende na Vilarejo, o Wallace. Né? Ele falou assim, Jairo, estou preocupado porque o piso que a gente botou no orçamento no sábado, que tinha Vai quase reagir. 700 metros, se ele não comprar, já está com 170. É o cuidado, entendeu? É mais do que Exatamente. vender. Exatamente isso. Por exemplo, tem clientes que eu cuidei da venda, cuidei da entrega, o cliente agora tá montando, o cliente continua falando comigo. E a hora que ele me liga, a hora que ele quer resolver, eu tô atendendo o meu cliente. Ontem eu tava falando com o cliente a hora que ele precisa. Porque às vezes o cliente só vai conseguir chegar em casa para ver a montagem 7, 8 da noite. Aí eu vou virar para esse cliente e falar, agora só te atendo amanhã às 9 da manhã. Não, de jeito nenhum. O mesmo cuidado que eu cuido enquanto é projeto, eu vou cuidar enquanto a gente tá vendendo, enquanto a gente tá montando. Se esse cliente dali a 3 meses me liga e fala, Manu, eu usei uma gaveta um pouco mais e a gaveta tá precisando de uma regulagem, a gente vai resolver. Porque assim, eu acho que no final das contas é tudo uma questão de relacionamento. Sim. E atenção. Empatia. Empatia. Entender que
não é porque aquela gaveta, no meu caso, não estaria me trazendo tanto problema, que não vai trazer problema para o cliente. Então, eu tenho que entender o que é importante para o outro e tornar isso importante para mim também. Então, eu cuido muito dos meus clientes, cuido muito para que a loja esteja bem para poder receber todos eles. E assim, é um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada momento. E é esse dia a dia que a gente vai fazendo, né? A gente tem esse cuidado com cada um de vocês. Mas eu acho que você tá assim, no caminho certo. Muito obrigada. Muito obrigado por você estar Acho aqui que nesse agradece. bate-papo. Ai, obrigada a gostoso. vocês. Primeiro bate-papo de muitos. Exatamente. Primeiro, gente, começamos com ela. Olha só, a gente começou saindo por cima ainda, A gente né? já começou com o quê? Olha o nível, tá? Olha o nível que a gente tá. Eu agradeço muitíssimo pelo Espero convite. que você tenha gostado. Foi divertidíssimo, nem vi o tempo passar, foi maravilhoso. Não, igual ontem, eu tava, o pessoal da diversidade veio aqui fotografando e tal, e aí o Alisson virou pra mim, que é o repórter, e disse, Jairo, o que a gente pode esperar desse podcast? Eu falei assim, baixaria, mentira. Mentira. É o nível Não, de conversa gente. intelectual, vocês viram, né, Exatamente. pessoal? Foi bem tranquilo. Mas eu foi quero, bem tranquilo. eu quero uma coisa descontraída, despojada e falando Eu acho que a gente umas conseguiu. inserindo É uma umas arquitetura besteiras. sem frescura. É, É uma exatamente. arquitetura sem Exatamente, frescura, não? Uma coisa isso mais aí. despojada, mais tranquila. Perfeito. Bate-papo. Muito obrigada, Obrigado meu eu. bem. Foi um Obrigado prazer eu. enorme. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês. Você fotografa casamentos também? Então, Pra outra conversa. Então tá bom, tá? Obrigado, Obrigada, beijo. meu Amo beijo. você. Você sabe Tá no meu disso, coração. né? Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano.